Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lu Miyashiro, sou especialista em pipocas gourmet e hoje eu quero conversar com vocês sobre toda a questão de pipoqueira elétrica doméstica, tá? Então vamos aqui trocar experiência, vai ser um belo bate-papo para que a gente possa entender melhor tudo o que relaciona para se fazer uma pipoca gourmet, tá? Vamos falar sobre o milho mush. O milho mush, eu já disse em outro vídeo, mas vou só dar uma pincelada aqui para vocês, que é o seguinte. Nessa categoria deste arredondamento, hoje existe outros tipos de milho mushroom. Qual a diferença? Uns vão ser menores e outros maiores. Então, uns vão render uma bolinha menor e outros vão render uma bolinha maior. Tudo vai depender daquela sua compra, daquela sua escolha de tal fornecedor, ok? Isso é o que difere, mas enfim, o formato é o mesmo, tá? Em relação à bolinha. Agora vamos às dicas. Existem dicas que é aquecer o milho no micro-ondas antes de começar o estouro na pipoqueira elétrica. Outra dica é aquecer a pipoqueira com termômetro até chegar a 180 graus antes de começar a estourar. Então, primeiro eu aqueço a pipoqueira com termômetro digital, meço lá 180 graus e assim eu coloco as pipocas e aí ela vai ter uma rentabilidade maior de estouro, ok? Tudo isso, gente, são dicas que já estão soltas aí na rede social, tá? Funciona? Funciona. Tem hora que funciona e tem hora que não funciona. Ai, que loucura, Lu, como que é isso? Calma que eu vou tentar te explicar. É por isso que estamos aqui. É o seguinte, gente, eu mesma já fiz esses dois testes. Tanto aquecendo no micro-ondas como não aquecendo, vejo diferença? Sim, às vezes vejo, às vezes não. Vai entender. E também essa questão de medir a temperatura, né? Aquecer primeiro a pipoqueira para depois colocar o milho. Dá certo? Dá certo. Mas e se eu não fizer, dá certo também? Você acredita que também dá certo? Pois é, mas existem casos e casos, tá? E agora que nós vamos entrar no assunto da pipoqueira elétrica doméstica. Gente, vamos lá, vamos entender, né? Vamos tentar entender. Não sou nenhuma especialista, não estou representando nenhuma marca aqui. Estamos aqui para a gente trocar experiência em relação a este universo de pipoca gourmet para tentar aí ajudar vocês. É uma experiência infinita, isso eu vou te garantir, tá? Por quê? Porque hoje existem vários tipos de marcas no mercado. Por exemplo, Oster, Agrato, Mallory, Cadence, Filco, Britânia, Mundial. Gente, olha, já até acabou uma mão. É muitas opções aí no mercado. E aí tem uma diferença entre elas. Umas são de 1000 volts e a outra de 1200 volts, tá? Qual que você pega? A que tem a maior potência, 1200, ok? Então, já começamos a eliminatória por aí. Vamos pegar uma pipoqueira que tem uma potência de 1200 volts. Fechou? Beleza. Agora, se você tem a opção aí na sua casa de ter uma resistência de 220, aí eu vou te falar que vai nessa que é sucesso. Eu não tenho aqui na minha, tá? Então, o que eu estou falando para você é de acordo com as experiências das minhas alunas. Ou seja, além dessas experiências que elas me contaram, o próprio eletricista ele fala que toda máquina que funciona no 220 acaba tendo uma maior potência ou maior resistência ou maior desenvolvimento, certo? Eu achei que faz sentido sim. Pois bem, agora se você não tem, aí a opção é 120 mesmo, que é o meu caso. Gente, viram já como existe uma diferença entre essa questão de volts, watts, resistência da casa, resistência da máquina, enfim. Calma que não parou por aí. Bom, a partir do momento que você comprou uma máquina, vamos supor, tá, gente? Você comprou uma máquina que é de 1200.
e aí 1.200 volts, e aí você colocou numa resistência de 120, que é o mais convencional, vamos dizer, de 120, o que aconteceu? Você sentiu uma certa diferença, tá? Certa diferença do quê? Entre uma máquina e outra. De uma marca e outra, melhor dizendo, né? Porque assim, ó, você comprou duas máquinas, exemplo, tá, gente? Você comprou duas máquinas, uma de uma marca, outra de outra marca, só que na mesma potência e usando a mesma resistência da sua casa. Mas mesmo assim elas dão diferença. Pois é, dá diferença mesmo. O porquê que isso acontece? Não sei. E amiga, eu vou te contar, eu acho que nem Freud sabe, viu? Mas enfim, o que eu quero é que vocês não pirem em relação a esse assunto, tá? Estou aqui somente para esclarecer para vocês em relação à nossa experiência, não só minha, como dos alunos. Então eu acato tudo e trago aqui para vocês. Outra coisa super importante é que eu recebo bastante pergunta: Lu, vale a pena então investir numa pipoqueira industrial? Aí é que tá. Eu acho que essa questão de pipoqueira industrial vai depender aí da sua demanda, da sua necessidade. Para você ter uma ideia, uma pipoqueira industrial, ela começa no valor de mais ou menos R$ 5.000, é o investimento dela. E aí a rotatividade dela é muito rápida, muito mais potente, ou seja, você não vai ter perda, você não vai sentir essa diferença de rentabilidade que uma pipoqueira doméstica te dá, tá? Então essa é a vantagem. Qual é a desvantagem? A desvantagem em relação a esse investimento alto para um negócio que está começando agora ou para um negócio que está ainda encaminhando, tá? Então, assim, analise bem. Agora, o que todo mundo acaba acatando, todo mundo não, né? O que a maioria das pessoas acabam acatando é investir nas pipoqueiras domésticas, né? Então, as pipoqueiras domésticas que têm um menor custo, elas têm uma rentabilidade em relação a estouro média, né? Não vou dizer que é totalmente excelente, porque não é totalmente excelente quando se trata do milho mush. Mas enfim, quebra galho e é assim que a gente vai, é assim que nós vamos caminhando com essas pipoqueiras, tá? Então eu aconselho você a ter pelo menos umas 2 pipoqueiras, tá? Depende aí do fluxo do seu trabalho. Hoje nós trabalhamos com 2, 3 pipoqueiras no máximo, tá? Então vai depender muito aí da sua demanda, ok? Então, assim, gente, não existe certo ou errado, tá? Não existe esse é o melhor, esse é o pior. Não. O que existe é o dia a dia, é a experiência, sem fim, tá? Então, eu tenho certeza que vai fazer a sua experiência e vai ter uma resposta que pode ser diferente da colega, que pode ser diferente da minha. Às vezes eu vou ter uma experiência com uma máquina, com uma pipoqueira de tal marca, que para você pode não ser tão boa assim. E tá tudo bem. Gente, conclusão, o final é que todas as pipocas, que a gente sabe que não vai ser todas, acabam ficando bolinhas, tá? Então, seja aquele formato mush e que não tenha tanto desperdício, pois sabemos que para trabalhar com milho mush há um certo desperdício, sim. Mas ela é toda fofa, ela é toda redondinha, ela é toda gordinha, toda charmosa, enfim. Também vale a pena investir neste milho. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido, né, toda essa questão. É uma questão que no final acaba não tendo uma resposta tão exata, por eu não representar, não ser uma eletricista, né, não ser uma representante da marca. Então, para mim fica muito vago ainda esse tipo de assunto, mas eu venho aqui para poder esclarecer e tentar te ajudar, tá? Então, conclusão, gente, não vamos pirar. Vamos fazer, né, aquilo que dá para ser feito. E a última pergunta que muita gente me fala, né?
Lu, hoje, qual é a máquina que você utiliza? Gente, eu estou trabalhando com a Oster, que infelizmente está fora do mercado, né? Então, quem comprou, comprou, quem não comprou, paciência. E com a Mallory, que é do Mickey, pois é, aquela infantil. Mas eu gosto muito da Grato também, tá? Então, quando eu falo sobre essas marcas, significa que eu quero dizer assim, ó, assim que você compra, você já coloca o milho e ela já estoura redondo, tá? Então, essa é a diferença. Porque existe máquinas que você coloca o milho e elas estouram todas butterfly. Ou seja, não sei te explicar o porquê que esse mecanismo acontece. Eu sei que com o passar do tempo, quando elas estiverem bem calejadas, aí sim elas acabam virando bolinha, mas demora um pouquinho. Então, essa é a diferença. Ou seja, essa é mais uma experiência aqui que eu trago para vocês. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Um grande beijo. Tchau, tchau.